Fala pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar no Icabog? Não? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês. Que babado é esse? Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado literário, pessoal, de hoje é um livro que me surpreendeu por vários motivos. Primeiro, pela autora, que é uma autora conhecidíssima, ninguém menos que J.K. Rowling, a autora da série Harry Potter. E é um livro que ela fez pensando no público infantil. Eu estou falando deste livro aqui, O Icabog, que é uma publicação da editora Rocco, um livro de capa dura com uma produção impecável. E o que chama atenção nesse livro é a história por trás da história. Então, vou contar um pouquinho para vocês. O que aconteceu? A autora, entre os livros do Harry Potter, começou a escrever esta história. Mas aí, enfim, ela engavetou, porque achou que não iria publicar mesmo e tal. Só que com a pandemia, ela teve a ideia de retomar esse projeto. E mais do que isso, ela lançou um concurso na internet de ilustrações no mundo todo, em todos os lugares onde ela publicou o livro. Ela lançou então um concurso para todas as crianças, né? Crianças, pré-adolescentes, enfim, que mandassem ilustrações relacionadas à história. Então ela foi publicando a história, né, na internet, e pelo que eu entendi publicou gratuitamente a história. Então as pessoas, essas crianças, enfim, os admiradores dela, os leitores, puderam se apropriar da história antes da publicação, e com base nesse texto disponibilizado na internet, várias crianças e pré-adolescentes mandaram ilustrações para compor o livro. E no Brasil foi a mesma coisa. Essa edição que eu tenho aqui é a edição brasileira. E dentro do livro a gente vai ver, então, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, ilustrações do Brasil todo, inclusive da minha cidade. Aqui vocês veem, ó, uma das ilustrações. Sempre tem uma citação, né, de uma parte da obra e o nome da criança que fez a ilustração, fez o desenho. Então, esse aqui é o Gabriel, de 12 anos, de Porto Alegre. E no final do livro a gente tem a relação dos nomes completos de todas as crianças, eu tô procurando aqui para mostrar para vocês, ó, de todas as crianças do Brasil que participaram então desse concurso e que foram vencedoras para ter as suas ilustrações no livro da Rowling. Vocês já pensaram que legal isso, pessoal? Eu achei isso uma sacada genial, né? Então, assim, ó, sobre o que fala o livro? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que, de longe, não me parece ser o melhor livro da Rowling, tá? Quem está acostumado a ler, por exemplo, eu li os contos de Beedle o Bardo, li todos os livros de Harry Potter, né? Os livros todos, acompanhei os filmes também, porque eu sou muito fã. E não li mais, porque parece que ela tem livros adultos também, se não me engano, ela assina com outro pseudônimo, não estou bem certa disso, mas enfim. Então, quem está acostumado a acompanhar, pelo menos conhece o trabalho da Rowling pela saga Harry Potter, pode se decepcionar um pouco, tá? Mas de qualquer forma, é um texto que foi feito pensando no público infantil. Ela lia-se essa história em casa para os filhos, né? Então, e pelo que ela conta, né, gostavam bastante, ela se empolgou e aí deu um jeito de terminar a história. Tá? E qual é o mote dessa história? Bom, existe uma terra, um país chamado Cornucópia, que é dividido em várias terras, né? A capital da Cornucópia é Profiterólia. Quem conhece Profiterólia já sabe, né? Quem gosta de doce como eu conhece Profiterólia, mas é assim, ó. Todos os nomes das cidades que tem ali dentro, das terras, estão de alguma forma associados a alguma característica dessa terra. Então, a capital da Cornucópia é Profiterólia e ela se destaca pela produção de pães, doces, biscoitos. Então, toda a questão ligada à padaria, confeitaria é um destaque nessa cidade que é a capital. Outra é especializada em queijos, aí tem mais uma outra que é especializada em vinhos, e assim vai, até que a gente chega na Terra dos Brejos, que é, digamos assim, de todas as terras de Cornucópia, a mais
digamos assim, negligenciada pelo rei, onde vivem as pessoas mais pobres, as pessoas para quem não chegam, né, todas as coisas boas, boas comidas, boas roupas, boas condições socioeconômicas. Eles não têm. E por aí a gente já vê que existe uma questão de fundo aí, que é uma discussão política, uma questão social, uma questão econômica que vai aparecendo ao longo da história. E aí nós temos o rei da capital, que é a Profiterólia, que é o rei Fred, que é um rei completamente alienado, ele é narcisista, ele é fútil, sempre preocupado em vestir as melhores roupas, né? E nem um pouco preocupado exatamente em governar o seu país e muito menos com os excluídos. Na cabeça dele, né, a realidade da capital é a realidade de todas as terras de cornucópia. Só que uma vez ao longo do ano, ao longo dos meses, ele tem um dia, bem como a gente vê nos filmes, né? O dia da petição. Então, assim, naquele dia, ele abre as portas do palácio para alguns cidadãos de cornucópia para atender algumas demandas. E vejam, existe uma ironia muito fina passando por todos os capítulos, né, do livro, porque diz assim, ó, que essas pessoas a quem ele atendia, ele ouvia, eram pessoas previamente selecionadas lá pelos seus conselheiros, cujas demandas não fosse nada muito difícil dele atender. Então, normalmente ele dava umas moedas de ouro para essa pessoa e despachava, tá? Bem assim. Bom, mas aí o que acontece? A costureira-chefe do reino, ela fica adoentada, mas o rei não toma nem conhecimento e ele sempre demandando novos trajes cada vez mais luxuosos, né? E aí, na última demanda dele, a costureira acabou morrendo. Ela estava doente, o rei não tomou conhecimento disso, nem queria saber. Nem chegava, eu acho, aos ouvidos dele. E também se chegou, ele não ouviu, fez que não ouviu. E ela morre, inclusive, segurando uma pedra, né? Uma pedra preciosa que ela ia bordar na roupa. Bom, a família dela, especialmente a filha, fica muito revoltada com o rei, que não dá a mínima atenção para essa mãe, nem para ir no enterro, nem para prestar uma homenagem, nada. Quer dizer, uma pessoa que serviu a vida toda ao rei, né, costurando para o rei, e ele simplesmente não tomou conhecimento. E aí a menina fica muito revoltada e ela diz: esse rei é muito fútil, esse rei é muito egoísta, esse rei é muito narcisista, enfim, ela diz coisas assim. E chega nos ouvidos do rei. E aí ele fica com aquilo na cabeça, sabe? Como assim? O povo me ama? Não pode ser, eu não sou egoísta, eu não sou narcisista e tal. E aí, num desses dias da petição, chega um homem que é lá da Terra dos Brejos. O rei nunca atendia ninguém da Terra dos Brejos, até porque os conselheiros nem deixavam. Aí botava um lenço com perfume no nariz quando essas pessoas entravam. Quer dizer, a gente vê toda a questão da discriminação social, né? A estratificação social e a discriminação, né, por conta disso. E aí, como o rei ficou com aquela, né, afirmação da menina martelando na cabeça dele, ele disse: hoje eu vou atender alguém da Terra dos Brejos. E aí ele deixou um senhor humilde entrar, né? E aí tem toda uma descrição, né? Porque o rei tem dois amigos que são terríveis, que é o Lorde Cuspêncio e o Lorde Palermo. Então vocês vejam que os nomes, né, tem tudo a ver já com a conduta das pessoas. E eles: ai, majestade, essas pessoas, né, não tem cheiro bom, elas não são limpas, não atendam. E o rei, né, não, eu vou atender, porque ele estava se sentindo ferido lá no seu ego. E aí esse senhor diz: olha, apareceu o Icabog lá nas nossas terras e pegou o meu cachorro, o Retalho. Aí todo mundo começou a rir, porque o Icabog era para eles uma lenda, né, de um monstro que habitava a Terra dos Brejos e, enfim, ficava assustando as pessoas e tal, mas nunca ninguém tinha visto nenhum Icabog. E esse senhor chegou dizendo que o Icabog havia, então, comido ou pego seu cachorro. Aí o que o rei pensou? Olha, é uma boa oportunidade de eu provar que eu não sou tudo isso que essa menina falou. Eu vou fazer uma expedição à caça do Icabog. Mesmo acreditando que ele não existia, ele queria fazer uma cena de que ele ia caçar o monstro para voltar todo importante para a terra dele, para a Profiterole. E aí ele dispensa esse senhor, diz que vai atrás do Icabog, ele recruta esses dois amigos dele, que de amigos não tem nada, esses dois lordes, né, o Cuspêncio e o Palermo, mais o Major Brilhante, que era o chefe da guarda dele,
e um outro soldado chamado Capitão Barata. Então vão todos eles em expedição até a Terra dos Brejos. É claro que no caminho eles vão parando então na Terra dos Queijos, na Terra dos Vinhos, vão se fartando, pegando as melhores hospedagens, né? E aí, como o rei estava chegando, né? Os donos das hospedarias tiravam os hóspedes para dar espaço para o rei, né? Então tudo isso aí vai acontecendo. Enfim, eles chegam na Terra dos Brejos. E lá pelas tantas baixa uma neblina muito forte e o rei enxerga uma coisa gigantesca, como se fosse um cavalo sobre o outro, dessa altura, com olhos pareciam bolas de fogo, e ele começa a gritar, ele fica desesperado e foge. Inclusive, ele larga a espada dele e sai correndo. Ele perde a espada cheia de joias preciosas no cabo, na empunhadura. E aí o Barata acaba disparando. Ele pega a arma dele e dispara alguns tiros. E esses tiros acabam acertando o Major Brilhante, que tinha ido ver, né, do que se tratava, e morre. Então vocês imaginam a situação, né? Na verdade, quem matou o Major Brilhante não foi o tal do Icabod, mas foi sim o Capitão Barata. Bom, nesse meio tempo, o Lorde Cuspêncio, que é o mais maquiavélico de toda a história, ele se dá conta que ele tem na mão uma maneira, né, de ganhar muito dinheiro. Então, eles enrolam o corpo do Major, voltam todos para Profiterólia, e a versão que é passada é que foi o Icabod que matou o Major Brilhante. E a partir daí, várias situações vão se criar, né, que vão favorecer esse Lorde Cuspêncio. Então, todo o povo de Cornucópia vai passar por um momento muito difícil, as pessoas vão empobrecer, porque esse Lorde Cuspêncio começa a extorquir do povo, ele começa a criar impostos e mais impostos, e ele vai enchendo, né, a bolsa de dinheiro, e o rei, completamente alienado, porque ele entregava tudo para os conselheiros e para esses dois amigos, o Palermo e o Cuspêncio, fica à mercê das maldades do Cuspêncio. O que será que vai acontecer? Será que Lorde Cuspêncio será desmascarado? E o Icabod? Afinal de contas, o monstro existe? Quem conseguirá, se é que existirá alguém, parar com essas malvadezas do Cuspêncio? Salvar Cornucópia desse rei alienado e desses homens maldosos? Bem, eu não vou contar, porque senão vai estragar, né, toda a surpresa, né, de vocês. Por isso eu indico este livro, O Icabod, de J.K. Rowling, um livro que ela escreveu para crianças. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos e tenham gostado das dicas de hoje. Um beijo grande e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.